Quando aperta, ele dá a opção de ligar a câmera. Não, não me dá a opção da câmera, não. Ô, Senhor. Reservar onde vocês. A gente querendo ver a Águida, mulher. Vai ter que vir aqui. Dá lugar na terra, Águida. A Deixa paz, Jesus te usar. a paz do Senhor, irmã Glória. A paz do Senhor, meninas. É, eu espero que vocês estejam todas boas, bonitas e abençoadas. Porque boas e abençoadas, eu sei que já estão, né? E bonitas também. Bonitas também, amiga. Bonitas também, Eu bonitas também. finalizei o cabelo só pra parecer bonita aqui pra vocês. Hoje eu até lavei. É, enfim. Ô, Glória, é interessante que, como você já tinha me dado aqui uma oportunidade de fala, e depois que eu entreguei a palavra, eu me senti mais leve, assim, porque a gente fica ansiosa, né? Você alcança um público muito grande. E depois eu comecei a ouvir de você que você iria dar oportunidade para todas as meninas. E eu rapidamente fiz os meus cálculos. E eu pensei assim, como são mais de 500, acho que a minha próxima oportunidade vai ser daqui a um ano. Eu fiz todos esses cálculos. Aí quando você me enviou a mensagem falando de uma segunda oportunidade, o Espírito Santo ele diz para mim assim, quem determina é Deus. Esteja pronta sempre. E ainda me fez lembrar aquela mensagem que você trouxe sobre o Neemias, que eles iam até para beber água prontos. E, e ontem, quando você já escreveu, meninas, não atrasem, porque eu vou ter que terminar rapidinho. E aí, quando eu estava dando 1h30, quase 2 horas de live, o Espírito Santo me falou de novo, tá vendo? Vocês são meus instrumentos. Quem determina o tempo, quem determina a fala sou eu. É. Então, assim, e daí eu já estava tentando, né, pensar em alguma coisa antes de você me falar, alguma coisa assim que pudesse, algum personagem da Bíblia que eu pudesse estudar um pouco mais sobre ele, para que eu conseguisse trazer isso aqui para dentro da minha casa. Que eu tenho uma criança e eu quero sempre tentar trazer ele para a palavra, embora eu já leve na igreja, mas eu queria que ele tivesse uma referência doméstica. Sim. Como o nome dele já é Pedro, eu falei assim, então eu vou estudar sobre a vida do Pedro, para que eu pudesse trazer para ele, porque nos meus entendimentos eu já sabia muito sobre Pedro. E a Bíblia, a palavra, ela sempre não volta vazia, né? Então, eu já estava fazendo algumas leituras, alguma pesquisa sobre a vida do Pedro, porque eu queria saber um pouco mais sobre o temperamento dele, para que eu pudesse ensinar isso aqui em casa mesmo. Então, eu gostaria de pedir uma permissão aqui, porque para que eu conseguisse entender a passagem da Bíblia, eu tive que... Eu quero fazer uma conclusão sobre a mensagem, sobre o propósito e trazer a memória esclarecida o que o apóstolo Pedro, da história do apóstolo Pedro, contada por Lucas para o amigo Teófilo. Eu queria entender o que Lucas estava tentando esclarecer para o Teófilo através da carta. Porque o Lucas, ele queria que o Teófilo entendesse tudo que ele estivesse tentando explicar, e naquele tempo teria que ser somente por esse meio de comunicação. Então, a narrativa do Evangelho Lucas é um amigo dizendo para outro amigo que investigou e procurou saber sobre Cristo, para que Teófilo tivesse uma plena convicção do que ele ia passar a acreditar e crer através daquilo que ele estivesse lendo na carta. A Bíblia ela não fala, eu não consegui entender, talvez tenha alguma explicação, mas eu ainda não sei, o que claramente, quem era Teófilo claramente. Só fala que ele deve ser que era alguém da autoridade, porque o Lucas chamava ele de excelentíssimo. E aqui eu já abro até um parênteses, porque até só nessa introdução que eu fiquei assim, eu quero tentar entender a fala, como essa carta, como que ela precisava ser descrita. E aqui eu já abro um parênteses, porque, para esclarecer, que judeu, eu não tinha um entendimento um pouquinho correto sobre isso, não. Então, quando eu fazia a leitura dessa passagem, às vezes algumas coisas passavam despercebidas por mim.
E aí eu fui procurar saber. O judeu, ele era o povo pertencente do povo de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus, eles seguiam rigorosamente a lei de Moisés, praticavam aqueles costumes judaicos, tinham decorado em memória as escrituras. E nenhum judeu jamais se prostraria diante de outros deuses. Eu imagino que alguns judeus talvez não soubessem ler, e eles tinham tudo decorado, porque eles frequentavam a sinagoga. Frequentavam fielmente. Então, Pedro, Jesus, João, Mateus, quase todos os primeiros discípulos eram judeus. Já Lucas era grego, Lucas era grego. chamado de gentio. Gentio era o nome usado pelos judeus para todo o povo que não fosse do povo dele. Então, romanos, gregos, egípcios, sírios, tudo era considerado gentios. Então, assim, eu já entendi aqui, Lucas ser gentil e ter escrito uma carta a um amigo para convencê-lo de que Jesus é Cristo, isso já é um exemplo de alguém que não nasceu judeu, foi usado por Deus para escrever parte do evangelho. Lucas, ele mostra isso muito no livro, na passagem das cartas, porque ele mostra com mais riqueza de detalhes, Jesus se aproximando dos excluídos, dos endemoniados, dos estrangeiros. Então eu acredito que a todo momento ele queria colocar isso na cabeça do Teófilo. Jesus se aproximando dos pobres, da pecadora, daqueles considerados de fora. Então era como se Lucas estivesse querendo mostrar ao amigo, Jesus também veio para pessoas como nós, Teófilo. Glória, Jesus também veio para pessoas como eu, como você, a pecadora, a excluída, a estrangeira. Dani, Jesus veio para pessoas como você, que antes fazia coisas que não eram do agrado de Deus, mas Jesus veio para isso. Então, a partir desta informação, eu entendi o que Lucas quis dizer para o Teófilo. Antes, a leitura que eu vou ler é o capítulo 5. Livro de Lucas 5. Versículo 1 ao 11. Mas antes eu quero lembrar que lá no capítulo 4, Jesus ele expulsa o demônio da sinagoga, ele cura a sogra do Pedro, enquanto vocês encontrem aí. Eu lembro que eu li também que ele faz muitas curas, aqueles que estavam endemoniados eram libertos, e as pessoas saíam gritando, tu és o Filho de Deus. Jesus vai se afastando da multidão, e a multidão vai indo atrás dele. E a multidão perguntando, por que você está indo embora? Fica com a gente. Isso eu consegui entender por quê. Se tem alguém ali que faz alguma coisa que a gente precisa, é claro que as pessoas da multidão queriam, vai lá em casa também, você está fazendo milagres, lá em casa tem uma pessoa doente. Então eu imagino que Jesus, o que aquelas pessoas estavam querendo buscar, porque era tudo muito novo. E aí Jesus diz, mas eu tenho que ir para outras cidades, eu tenho que anunciar o evangelho em outros lugares. Aí começa o capítulo 5, essa multidão apertando Jesus. Então vamos lá. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus fala aqui que ele estava em Cafarnaum. E na mensagem passada que eu trouxe, também foi uma passagem sobre a cidade de Cafarnaum. E eu relatei que Cafarnaum é uma cidade com fluxo muito grande de pessoas, que é uma cidade onde tinha posto de recolhimento de impostos, de fazenda. Cafarnaum era uma cidade onde tinha muitos pescadores. Era localizado ali o Mar da Galileia, que na verdade eu também descobri estudando que lá é um lago de água doce, onde a renda das pessoas dali, a maioria vivia da pesca. E nesse cenário atual, vivia Pedro. Aí, no versículo 2, ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Deixa eu só marcar aqui para eu não perder onde que eu parei, que é o 3. E aí, nessa cidade, nesse cenário aí, vivia Pedro. Aí é onde que eu já estava um pouco tentando entender. Quem foi Pedro? Pedro, na Bíblia, fala que ele foi filho de João, que ele era casado, né? Porque se Jesus curou a sogra dele, ele foi casado. E ele era um empresário. Eu entendi que ele era um empresário ali do ramo da pesca, porque a Bíblia fala que ele tinha uma sociedade. Ele tinha barco, ele tinha rede, então ele não era só um funcionário de alguém. Ele era um empresário do ramo da pesca. E ele também era irmão de André. André já cria que Jesus era o Filho de Deus.
E a Bíblia nos fala que André falou de Jesus para Pedro. E mais tarde, né, a gente sabe que Pedro, ele foi um dono de uma fé muito robusta, assim, que ia ao ponto dele andar sobre as águas. Mas, ao mesmo tempo, em seguida, ele se rendeu a uma incredulidade a quase se afogar, tendo Jesus ali ao lado dele. O Pedro, ele é o símbolo de fragilidade humana, porque do mesmo momento que ele estava ali como o responsável sobre os apóstolos, alguém de confiança de Jesus, ele, por impulsividade, por se sentir melhor que os outros e até por traição, ele descia e se perdia nessa fé. Quem é esse homem? Quem é Pedro? E eu queria entender quem era Pedro para que eu pudesse trazer isso aqui para dentro do meu lar. E daí eu descobri, Glória, que Pedro está entre nós. Que ele não só está entre nós. Ele mora debaixo da minha pele. É. O sangue de Pedro corre nas minhas veias. Nas nossas veias. É verdade. O coração de Pedro, ele bate dentro do meu peito. Eu sou Pedro. E aí eu passei a entender que eu sou Pedro. E o que Jesus fez na vida de Pedro, ele também está fazendo na minha. Oh, glória! Porque a obra, ela está em movimento. E um dos primeiros acontecimentos aqui na vida de Pedro, que a Bíblia relata, é essa carta escrita por Lucas ao seu amigo Teófilo. Ele fala que Jesus, para se afastar aqui da multidão, versículo 1 e 2, ele fala que Jesus vai até a praia. E nessa praia, Jesus encontrou 2 barcos, sendo um desses o barco de Pedro. Né? Eu já disse aqui que Pedro já tinha visto Jesus na sinagoga, talvez na casa da sogra, já tinha escutado falar de Jesus através de André. Então, assim, Jesus, ele se aproxima do barco de Pedro. E essa mensagem que eu estou trazendo aqui, ela não é uma mensagem nova para mim. Eu mesmo já preguei ela. Eu já preguei ela na igreja. Então, assim, eu já abro um parênteses aqui para entender que a Bíblia fala que naquele cenário atual, Pedro, ele não estava assim endividado ou desesperado sem alimento em casa. Mas eu imagino que ele estivesse cansado, porque ele tinha tentado pescar e não pegou nada. E trabalhar com o serviço braçal durante a noite é bem estressante, deve ser bem cansativo. Então, provavelmente, ele estava com dores no corpo, cansaço físico, mental, entristecido. E isso também, Deus me trouxe um entendimento. Por quê? Jesus, ele chega em nossas vidas nos momentos mais difíceis que a gente está passando. Nos momentos onde a gente está desanimado, sem esperança, Jesus sempre chega. Ele sempre chega quando a gente está quebrado, sabe? Quando as portas não se abrem. Jesus sempre chega. É por isso que a gente tem que pregar sobre Jesus. Versículo 3. Entrou num dos barcos e pediu Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Menina, esse versículo tem tanta informação. E assim, talvez tudo que eu sei ainda é 0,0,1%. Mas eu já estou tão satisfeita porque hoje a leitura que eu faço dessa passagem, ela já é diferente. Porque tudo que eu sabia sobre isso era sobre a pesca maravilhosa. Então, assim, um dos barcos, que era o de Pedro, Jesus entrou, pediu para que ele afastasse um pouco o barco da praia e, assentando-se no barco, dali ele ensinava as multidões. Agora vamos lá para a palavra assentando. Na sinagoga, quando Jesus ganhava a oportunidade para poder ler as escrituras, era lido de pé, porque essa era a prática de reverência à palavra. Graças a Deus, né, algumas igrejas aqui ainda mantêm esse costume. Depois que ele se sentava para ensinar o texto. Então, na cultura judaica da época, sentar-se para ensinar era uma posição de autoridade de um mestre. Então, quando Jesus sentou no barco, todos ali da multidão entendeu, ele vai ensinar. Jesus assentou-se. E Lucas, ele deixou isso bem claro. Então, se ele colocou essa palavra, ela tem um significado. Então, quando Jesus sentou no barco, todos entenderam, ele vai ensinar. Aí, no versículo 3, né, que falou, Jesus pediu para afastar um pouco o barco da terra, da praia, no meu entendimento, era bem limitado.
E eu sempre pensei que a intenção de Jesus ao entrar no barco de Pedro e pedir para ele afastar um pouco o barco da praia era somente para que a multidão que estava ali o apertando não o atrapalhasse, que ele queria apenas usar o barco como um púlpito e aproveitar ali a correnteza do vento para ser um veículo de voz. Em seguida, ele ia conseguir alcançar muitas pessoas. E, de fato, é uma coisa que aconteceu. Mas hoje, eu sabendo que eu sou Pedro, eu já tirei 2 lições. O detalhe de afastar-se um pouco da terra, na minha vida fez total sentido. Sair do tumulto, separar-se um pouco das distrações, criar um espaço mais calmo, sabe? Para que eu consiga ouvir a voz de Deus. Para mim, isso fez total diferença. Jesus, ele entra no barco de Pedro para também transformar a vida do Pedro. Ele tirou o Pedro, Jesus precisou, Glória, de tirar o Pedro da praia, do tumulto das pessoas, para que aquele mesmo discurso de ensinamento que Jesus estava falando com a multidão, ao mesmo tempo ele fosse ouvido por Pedro. Porque Pedro, assim como eu, e como você, e talvez como muitas pessoas, ele tinha uma personalidade muito intensa. Eu pensei exatamente isso agora, Águida. E Jesus, tá vendo, menina? E Jesus levando... Ele era sanguíneo, Pedro. Se Pedro estivesse no meio do povo, ia dar certo, não. Ia dar certo. Então, Glória, e eu só pensava que Jesus, é lógico que tudo que eu penso ainda é pouco, mas, gente, o entendimento que eu tinha, não, Jesus afastou o barco para que falasse a multidão. Não, era para falar também para Pedro. Para Pedro ouvir, sabe? Aí, e assim foi acontecendo na minha vida, não é só que Jesus falou comigo, não. Jesus me fez lembrar que ele fez isso comigo. Então, assim, Jesus, ele levou Pedro para um ambiente mais isolado para ele alcançar o coração de Pedro. Ô, Glória, no versículo 4, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Quando terminou de falar, disse a Simão, né? Porque até então eu tô falando Pedro, mas era Simão. Agora, vá para o fundo e lance as redes para pescar. No versículo 4, fala, né, que terminando aqui, ele pediu Pedro para que fosse pescar. Aí já entrou eu e você, Pedro. E aí então, no versículo 5, Pedro diz, mestre, mas só nesse mestre já tem uma coisa interessante que antes eu também não entendia. A gente trabalhou a noite inteira e não pegamos nada. Essa resposta, ela tem um misto de cansaço, dúvida. Por isso ele disse mestre. É porque é uma fala de respeito, mas não de reverência. É como Pedro, na gíria brasileira, dissesse, ô chefe, a gente está aqui a noite inteira. Embora o texto é curto, e isso é uma fala minha, eu imagino que deve ter tido um diálogo mais ou menos assim. É que desse negócio de pescar, eu que sou profissional. Eu conheço cada palmo desse lago, aqui é meu território. E o senhor, e o mestre sabe que o melhor momento de pesca aqui é à noite. Então, assim, eu já tentei a noite toda e não pegamos nada. Tipo assim, o mar hoje não tá para peixe. Mas, de repente, também, me vem aquele lampejo, assim, de fé. Eu pensando, tá? Eu narrando a cena. Que vem aquele lampejo de fé na alma de Pedro e que ele responde, mas sobre a sua palavra, eu vou jogar as redes novamente. Então, Pedro vai e obedece. Me lembra a palavra de ontem, de Marta. Então, aí Jesus, eu penso assim, ele não queria apenas impressionar Pedro. Jesus, ele queria alcançar o coração de Pedro. Ele queria quebrar aquela autoconfiança dele e mostrar que você conhece o mar, mas eu sou o Senhor sobre o mar. Glória! Isso é muito bonito, sabe? Porque Jesus, ele fala com Pedro no lugar que o Pedro dominava. Jesus, ele não chamou Pedro na sinagoga, ele não chamou Pedro em outro lugar, ele chamou Pedro no barco, no trabalho dele, aonde ali ele mandava, na área que Pedro se achava experiente. E foi assim comigo também. Sabe por quê? Eu vim aqui falar sobre Pedro porque a história do Pedro eu já conhecia. Eu tô assim, meu filho chama Pedro, então eu vou vir cá e vou dar uma lição para ele. Aí eu tô assim, Jesus veio cá e me chamou na área que eu tô dominando, que é ser mãe, na área que eu sei, para me mostrar que eu também não sei. Gente do céu, eu tô arrepiada. E no versículo 6, vamos lá.
Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então, pediram até ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase se afundaram. Esse texto, ele está dizendo que não é que Jesus vai me dar uma grande pesca. Não é sobre isso. Não é sobre a grande pesca, que até então, antes a minha mensagem, ela só focava nisso. Aconteceu uma grande pesca, é verdade. Foi um milagre, porque as pessoas ali, eu imagino que ficaram maravilhadas, tendo aquela cidade que viviam, imagina que esses pescadores do outro barco, porque a renda ali principal daquela cidade era a venda de peixe. Mas o centro desse texto, Glória, não é a pesca. Aliás, o centro da Bíblia não é a pesca, não é a cura, não é o milagre, não é o monte, não é o fogo. O centro do texto é Cristo. Porque Cristo é o centro de todas as coisas. É dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu acredito que é isso que Lucas está querendo passar para o Teófilo. Lucas, ele não está falando assim, ô Teófilo, eu vou fazer aqui uma receitinha e eu descobri uma coisa fantástica. A gente poderia até montar uma empresa, a gente coloca Jesus aqui e acabou nosso problema. Não é isso, não é sobre isso. Não é isso que Lucas está querendo passar para o Teófilo. Não é para Teófilo focar ali naquela pesca. Pedro, ele já tinha visto a cura da sogra, ele ouviu as palavras de Jesus e ele ficou realmente maravilhado com aquele acontecimento da grande pesca. Eu imagino que ele, nem ninguém, nunca viu tanto peixe assim. Aí agora eu fico uma pausa aqui, eu fiquei assim, meu Deus. Por muitas vezes eu olhei esse texto e fiquei maravilhada pela pesca, achando que o ponto central desse texto era somente a grande pesca. Porque na maioria das Bíblias tem esse texto já em cima, nos livrinhos infantis, quando a gente compra para presentear, está escrita a grande pesca, a pesca maravilhosa. E, Glória, uma outra coisa que eu tive entendimento, que todo o povo judeu esperava o Messias, com certeza eles já tinham todas as profecias messiânicas na sua mente. Sim. E como diz Miqueias, ele é de Belém Eufrata, ele vai vir... ou então Isaías, quando falava assim, é uma voz que clama no deserto, ele vai ser um pronúncio, ele vai redimir o povo de seus pecados. Eu não sei o que passou na cabeça do Pedro e daquela gente ao ver aquele monte de cardume de peixe. Mas que aí talvez eles lembraram dessa escritura, porque eles sabiam isso de cor. E eles pensaram assim, o que é isso? Nós estamos diante do Messias. Nós estamos diante daquele que o profeta diz que eu acho... Ai, eu não sei onde está escrito, meu Deus. Um rio que traz vida onde tiver. Porque aquele lago estava sem vida, não tinha peixe. Então eu imagino tudo isso passando assim, em questão de segundos na cabeça do Pedro. Eu não sei, eu nunca li esse comentário. Eu nem sei te falar se isso passou na cabeça do Pedro, mas na minha cabeça está passando ao tentar descrever esse cenário. A verdade é que quando Pedro viu, quando ele percebeu tudo aquilo que estava acontecendo, ele se prostra, Glória, diante de Jesus. Ele se prostra diante do milagre, não diante dos peixes. E aí, por isso, a importância de eu saber o que é um comportamento de um povo judeu. Ele se prostrou diante de Jesus. Um judeu se prostrar diante de um homem é um negócio impensável. Pode esquecer. Eu não sabia disso. Só diante do Senhor ele vai se prostrar. E só o Senhor que ele vai adorar. Está na lei de Moisés, onde eu citei lá no início da mensagem. Uma coisa que eu também eu acho que Jesus, que me chamou a atenção, é que lá no início, Pedro ele falou mais ou menos assim, poxa, chefe, vamos lá, vamos pescar. Agora, Pedro chama Jesus de Senhor. Dito, essa palavra, ela foi traduzida, mas a tradução antiga dela, ela é uma palavra com reverência. Ela só é dita ao Senhor. O milagre da pesca não foi só sobre o peixe. É Pedro perceber que ele está diante do Filho de Deus. E naquele momento, Pedro foi pescado pela rede de Deus. No versículo 8, o Pedro diz assim, Senhor, sai daqui porque eu sou um pecador. A confissão do seu pecado ajoelhado diante de um homem, dizendo, Senhor, eu acho que era a total entrega do coração de Pedro, dizendo, eu não estou diante de um ser humano normal. Eu tô tentando imaginar
as coisas que estavam passando na cabeça de Pedro. Isso aqui não é uma coisa normal, eu estou diante do verdadeiro Filho de Deus. E o judeu, voltei para o judeu. O judeu também tinha uma outra coisa na cabeça. Eu não posso ficar aonde Deus está. O Santo dos Santos, de dentro do templo, era um ambiente fechado por um véu, onde a Arca da Aliança ficava, e todo o povo judeu sabia que aquilo era a presença de Deus. E ali estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era exatamente Deus no meio do povo. Então, Pedro, ele teve esse discernimento que ele não podia ficar perto de Jesus, porque naquele momento ele soube que Jesus é o Cristo. Não há quem possa estar na presença de Deus e continuar vivo diante do Santo dos Santos. O respeito para com o Senhor e o temor de estar na presença era algo muito grande. E Pedro, eu imagino que Pedro fez essa ligação de que diante dele está a Escritura, está aquilo que estava escrito ali na Escritura, que ele é o Filho de Deus. E ele está aqui, Deus está aqui, eu sou um pecador. E no versículo 10 e 11, Jesus fala assim, e respondeu Jesus a Pedro, cadê meu Deus, cadê minha Bíblia? Assim, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim chegaram à praia Nossa, deixa eu beber uma água, misericórdia. Errei o copo, gente, bebi café frio. Tô engolindo seco. Meu Deus. Aí eles chegaram à praia e deixaram tudo para seguir Jesus. Isso aqui me lembra muito, me fez lembrar, exatamente agora, assim, aqueles 10 leprosos que foram curados e apenas só um voltou para dizer, Senhor, e se prostrar diante de Jesus. É porque os outros 9, coitado, eles só tiveram a cura, Glória. Foi só isso que eles tiveram. Eles não conheceram a vida. Eles pararam no sinal, mas eles não viram. Meu Deus! Aí é que tá a diferença. Eles não viram o reino, sabe? Eu acho, Glória, que é isso que Lucas estava tentando dizer para Teófilo. Nessa narrativa, nessa carta, nesse pergaminho. E hoje em dia, muita gente ainda interessada apenas no que Deus faz. Teme a presença, não pelo que ele é, sabe? Aproxima de Jesus achando que ele é um curandeiro, achando que Jesus pode ser sócio do barco para abençoar a empresa, os negócios. Eu acho que ainda tem muitas pessoas que não entenderam quem é Jesus. Apesar que Jesus cura, abençoa o trabalho, ele faz coisas maravilhosas. Mas o meu interesse não são as coisas que ele tem. Exatamente, Glória, quem ele é. O milagre, assim, na minha vida, o milagre da pesca não foi só sobre peixe. Foi Pedro reconhecer que estava diante do barco com Deus. É porque hoje eu sei que eu sou Pedro. Eu sei que Pedro está comigo. E quanto mais eu estou estudando, né, que isso aqui eu fiquei refletindo, quanto mais eu estou estudando sobre a pesca maravilhosa de Pedro, mais eu me encontro com Jesus no meu barco. Pode continuar aqui, Águida. Tu continua. Eu vou só pausar aqui rápido, mas você pode continuar com as meninas. Vou precisar atender. E era somente até aqui mesmo, sabe, Glória? Eu quero continuar estudando sobre a vida do Pedro, mas para hoje o que o Espírito Santo me permitiu ter um discernimento era só até aqui mesmo. Já terminou? Terminei. O rapaz da placa solar chegou aqui, mulher. Logo na hora da live, fazer igual a Águida, não chega ninguém na hora da live. Meu Deus. Águida, a parte que eu parei, repete pra eu ouvir. Eu não sei se as meninas também ouviram, eu vi que alguém escreveu aqui, é a Alexia, que era para esperar, e eu continuei falando, porque eu tô olhando para a parede, sabe? Eu tô assim, não tava olhando para o telefone. Eu tô maravilhada, assim, com o entendimento que às vezes o Espírito Santo vem esclarecendo pra gente, sabe, Glória? E eu sei que ainda tem muito para aprender com esse comportamento do Pedro, e existe muita coisa ainda por trás
daquela parte que fala que ele vai tornar Pedro um pescador de homens. Mas o Espírito Santo ele vai dando a gente discernimento à medida com que ele precisa falar. E essa palavra que ela foi dita aqui, ela primeiro foi dita ao meu coração, porque eu só tive o entendimento que eu estou tendo agora quando eu me enxerguei. Eu enxerguei o que Jesus fez comigo. E eu quero agradecer porque eu estou bem maravilhada mesmo, porque só de eu estar aqui, eu já estou tendo até outros entendimentos, sabe? Jesus, ele vai falando com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E era só até aqui mesmo que eu queria passar para vocês. E eu espero que vocês tenham tido um pouquinho mais do entendimento. Eu até demorei a chegar na palavra, porque eu fui fazer algumas introduções, porque eu só passei a entender essa palavra de uma maneira diferente quando eu fui estudar as introduções, sabe? Quando eu fui estudar o que Lucas queria passar para Teófilo, gente. E assim, quando eu entendi que só de Lucas não ser do povo judeu, gente, isso já é um ensinamento maravilhoso. Então, não, é maravilhoso. Ô, Glória, muito obrigada por essa oportunidade de fala. Não foi nada em vão. Eu agradeço que o Espírito Santo ele continue usando a mim, a você e muitas das outras pessoas para que seja apenas um instrumento. E essa palavra, ela primeiramente, ela é dita aos nossos corações. E eu estudei assim, sobre isso, e cada dia que eu fico relembrando, eu fico maravilhada. Então, eu acho que tem 2 dias que eu não tô nem... Eu tava conversando com uma moça que frequenta a minha casa, eu falei assim, para eu ficar sabendo se acontecer alguma coisa, tem que passar um carro anunciando, menina, porque eu tô tão envolvida, eu tô com tanta curiosidade, que não tem outra coisa que eu faça, a não ser ler a Bíblia, procurar uma Bíblia melhor, procurar um ensinamento melhor, e cada vez eu tenho um entendimento melhor, eu fico assim, meu Deus, eu perdi tanto tempo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu agradeço, que Deus continue abençoando você e a vida de cada uma das meninas. Amém, Águida. Amém. Deus te abençoe. Volta sempre, continua se preparando, vice. Que é Jesus, eu sou somente um instrumento também. Jesus dizendo assim, chama, eu chamo na hora. Engraçado quando você coloca um louvor. Ai, Glória, eu já ri aqui, minha filha, com o Espírito Santo. Teve um dia eu estava finalizando as tarefas domésticas para ficar escrevendo as informações que você fala na live. Aí começou o louvor e eu tô ouvindo e terminando. Aí eu tô assim, meu Deus, ainda falta 2 cômodos para eu passar o pano. E você já estava falando que era o último louvor. Foi nada. Aí o Espírito Santo, eu coloquei ela para fazer mais só para dar tempo para você. Oi, Olha gente. aí! Você acredita no trem desse? Eu falei, seu Jesus, eu tô muito predileta mesmo. Eu terminei, Glória, você falou assim, agora eu vou parar, gente. E já era lá pro 7º hino. Olha aí, deu tempo. Menina, eu tô assim, gente do céu. É maravilhoso. Olha aí, tá vendo você? Deus te abençoe, Águida. Um beijo. Amém. Minhas meninas, que palavra abençoada, que palavra gloriosa. Eu gosto da forma como a Águida ensina, a didática dela. É muito boa. Tu entendeu? Eu entendi. Principalmente a parte que ela disse, foi Pedro quem foi pescado. Eu até botei aqui, Pedro foi pescado. E é isso, que essa palavra dê fruto no nosso coração. Nós servimos a um Deus que nos encontra na área que a gente acha que domina. Outro ponto da palavra que a Águida trouxe que queimou meu coração. É nessa área que você acha que tem o controle, que Jesus vai lá lhe mostrar que você até sabe trabalhar, mas é Ele quem manda. A água é dele, o mar é dele, os peixes são dele. É coisa linda. Ele sabe de fato e de verdade trabalhar. Que Deus continue abençoando a vida de Águida, enchendo ela com o Espírito Santo, enchendo ela mesmo de palavra de iluminação. Porque quando a gente começa a estudar a palavra, o Senhor abre para nós um leque tão inédito que a gente diz assim, mas Jesus, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Eu nunca vi
Nunca ouvi sobre isso. Aí ele fala, por isso que eu tô mostrando a você. A primeira é você. Então comece a estudar a Bíblia. Medite na palavra, escreva. Comente, fale com alguém sobre o que você está aprendendo, porque na medida do que você verbaliza, a tua mente expande e o Senhor ele vai trazendo outra visão sobre o texto. Eu gosto. Por isso que eu ligo pra Érica, eu digo, deixa eu pregar pra tu. Aí um dia desse ela compartilhou um vídeo, Portadores de uma Promessa, o penúltimo vídeo do Portadores de uma Promessa. E aí ela compartilhou e à noite quando ela ligou pra mim, aí ela disse assim, Glória, você pregou pra mim dentro do Uber a pregação do vídeo. Eu disse, foi. Ela disse, que privilégio. É porque nós precisamos estar tão cheias de Deus, a ponto que a nossa conversa, o segmento da nossa conversa seja falar do que Jesus tem falado com a gente e não falar da vida de ninguém. Tu entende? E aí a gente cresce, quem ouve cresce, o Senhor amplia o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Amém, Valquíria? Amém, Pai do Senhor. E o Senhor vai falando com a gente o que a gente precisa ouvir, o que a gente precisa aprender dele, e a gente vai alcançando outras pessoas. O nosso foco precisa ser falar de Jesus. Minhas meninas, João capítulo 11, versículo 45 até o 57, nós vamos começar a caminhar para o Calvário. E o Senhor, ele trouxe para nós justamente essa visão e essa ordem. Ser gerado em Cristo, conhecer a Cristo. Amém, irmã Valquíria, amém. Ser gerado em Cristo, conhecer a Cristo e entender o que foi o sacrifício da cruz. Foi por isso que ele começou a nos colocar nessa visão, nesses passos de estudar o livro de João. A palavra de ontem foi sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Nós passamos 2 dias ruminando Lázaro, não foi? E hoje é o que aconteceu após a ressurreição de Lázaro. Ontem eu disse aqui a vocês que tinha 2 tipos de multidão junto com a multidão que estava atrás de Maria. Tinha a multidão que chorou junto com Jesus e disse Jesus realmente amava ele, porque Jesus está chorando. Em contrapartida, tinha a multidão que disse ele podia curar os cegos. Por que foi que ele não curou Lázaro, que era amigo dele? Isso sou eu parafraseando. Jesus fez o milagre, trouxe Lázaro novamente à vida, e o 45 vai dizer assim: muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Primeiro ponto. Eu vou ler. Eu vou me equilibrar, porque eu fico empolgada. Eu quero ler já aplicando. Não pode, Glória. Eu vou ler até o 57, depois eu volto. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntaram uns aos outros. Sem dúvidas, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez da nação inteira ser destruída? Não disse isso por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, e não apenas por aquela nação,
mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Coisa linda! Daquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação. Antes que a Páscoa começasse, continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e judeus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. Vamos voltar para o 45. O cenário do 45, eu quero que vocês entendam nesse caminho que nós estamos seguindo. Ontem eu falei sobre a multidão que estava com Maria. A multidão que se levantou quando Maria se levantou. Marta chegou no ouvido de Maria e disse: o mestre manda te chamar. Maria ouviu, foi dito no ouvido dela. A multidão não ouviu. A multidão seguiu o que Maria estava fazendo, porém não tinha ouvido o que Maria ouviu. Jesus não mandou a multidão ir embora. Jesus não despediu a multidão. Jesus deixou que a multidão ficasse. Por quê? Para que o nome dele fosse glorificado e o poder dele se manifestasse diante de todos. Até porque Jesus caminhava para o Calvário. Então Jesus, ele não foge. Ele não fugiu em tempo algum do que ele tinha que fazer, da missão que ele tinha para que o propósito de Deus se cumprisse. Quem foge é eu e você. Tu entende? Nós precisamos olhar para Jesus e nos inspirar em Jesus a ponto de saber que Jesus nunca fugiu da sua responsabilidade. Tinha os sacerdotes, os mestres da lei, os grandes líderes dos fariseus, dos saduceus e daquelas seitas, e eles estavam o tempo todo correndo atrás de Jesus e querendo apontar e tentando prender e tentando apedrejar, e Jesus o tempo todo cumprindo a missão. No versículo 45, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Ele olhou para a multidão. Lázaro estava... Eu quero que tu imagine comigo. Eu quero que a tua mente se abra, de fato, para tu imaginar um túmulo com uma pedra removida. O túmulo escuro, uma pedra removida. Como é que tá a tua imaginação? Tá boa? Eu espero que vocês tenham um coração de criança igual eu tenho, para a gente conseguir imaginar o cenário. Eu gosto de falar sobre o que Jesus está falando comigo. Eu gosto de dividir com Érica, porque a Érica tem um pensamento bem, uma imaginação bem fértil. Aí ela diz: eu consigo ver, amiga. Então eu quero que vocês sejam um pouquinho de Érica agora. Consigam ver essa cena. Imagina um túmulo com uma pedra removida. Isso. Jesus mandou a multidão remover a pedra. E aí Jesus chega e chama: Lázaro, vem para fora. Lá vem Lázaro, atado, cheio de ataduras que o prendiam, com um pano, um saco na sua cabeça. Jesus olha para a multidão e diz a ele: desatem ele. O milagre eu já fiz. A minha parte eu já fiz. Agora vá lá e faça a sua. Desatem ele. A multidão, por sua vez, não os que estavam com medo. Porque geralmente qualquer pessoa que visse uma cena daquela correria. Mas eu quero que tu entenda em um ponto de vista diferente. Quem sabe abrir a boca para julgar, para apontar, para criticar, nunca vai ter atitude
de ir lá e desatar ninguém. Então, essa palavra aqui, desatem ele, eu tenho certeza de que quem teve o impulso, a obediência, a submissão de fato ir lá e soltar Lázaro, não foi a parte da multidão que abriu a boca e disse, mas não foi ele que curou o cego, porque ele não chegou antes? Porque na multidão que estava ali com Maria, tinha dois cenários, dois públicos. Os que estavam para criticar, né? Os que creram e os que estavam para criticar. E a Bíblia vai dizer que muitos dos judeus, uma parte da multidão, quando viu Jesus ressuscitar Lázaro, passou a crer em Jesus quando viu aquilo. Então, é importante que a multidão continue aí, porque haverá salvação no meio da multidão, das pessoas que estão olhando o que está acontecendo na tua vida. Tinha uma multidão lamentando a morte do amigo de Jesus e até dizendo por que Jesus não veio antes. E se Jesus se importasse com reputação, porque ele não se importa com reputação. Mas se Jesus se importasse com reputação, Jesus diria, eu vou logo para que ninguém fale mal de mim. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, se importe em me obedecer e deixe que eu cuido da sua reputação. Deixe que eu seja a sua reputação. Só se preocupe em obedecer, porque o que você não entende agora, você entende lá na frente. Hoje a gente entende que foi necessário que aquela multidão ficasse ali. Era necessário que aquela multidão saísse junto com Maria para que eles vissem o milagre. Tem coisas que Jesus não vai permitir que as pessoas apenas ouçam falar. Tem coisas que Jesus vai permitir que a multidão vá para frente do túmulo mesmo. E o que a gente acha que é vergonha, porque sentiu o mau cheiro da pedra removida e o teu Lázaro morto lá dentro em decomposição, a gente fica, mas Jesus, tá todo mundo vendo, tá todo mundo sentindo o mau cheiro, tá todo mundo vendo a vergonha, e Jesus está dizendo para mim e para você, coloca a tua reputação na minha mão. Deixa eu fazer o que eu tenho para fazer. Para de achar que eu tenho que fazer do jeito que tu quer. Porque o que para você é vergonha é a glória do nome do Senhor sendo manifestada através deste milagre. E o que é que acontece? Uma multidão sentiu o mau cheiro. Onde é de fato, onde o pecado abundou, superabunda a graça. Quando eu não tenho força, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando a multidão sentiu o mau cheiro, eles viram. Morreu mesmo. Ninguém tinha outra coisa para dizer. 4 dias de morto, a gente sentiu o cheiro do defunto. A gente sentiu o cheiro da carne podre. E logo em seguida, nós, multidão, ouvimos ele falar, Lázaro, vem para fora. Eu não tenho como negar, eu senti o cheiro da carne podre de Lázaro. Tu consegue entender que Jesus muitas vezes vai permitir que uma multidão veja você passar pela prova? Jesus vai permitir que uma multidão sinta o cheiro do defunto. E essa mesma multidão que botou a mão no nariz quando a pedra foi removida, essa mesma multidão vai ver e vai glorificar a um Deus e vai dizer assim, de fato e de verdade foi milagre, porque eu senti o cheiro do defunto. Eu senti que estava podre. Eu estava aqui, eu botei a mão quando a pedra foi removida. Então tu entende que o Senhor permitiu. O Senhor permitiu aquela multidão estar ali. E a Bíblia diz que muitos deles creram. Deixe que as pessoas vejam. Contanto que seja para a glória do nome dele. A glória do nome de Jesus vai ser glorificada, exaltada e manifesta através desse deserto que tu estás passando, porque através do teu testemunho muitas vidas
vão crer e vão alcançar a salvação em Jesus. Mas em contrapartida nós temos outro cenário. O outro cenário é a multidão que foi até os fariseus. Porque nem todo mundo vai crer, nem todo mundo vai propagar, nem todo mundo vai glorificar, nem todo mundo vai se alegrar. Tu sabe que tem gente que vai ver tua vitória e vai fazer disse-me-disse, não sabe? É importante que você saiba. O Senhor quer criar em nós um caráter maduro, para que a gente entenda que nem todo mundo que dá tapinha nas costas é teu amigo. Tem gente que entra na tua casa só para chorar mesmo, porque na hora que vê Lázaro ressuscitando, diz assim, não é possível. Vou contar, vou atrapalhar, vou fazer fofoca, vou fazer disse-me-disse. Maturidade. Você só precisa de maturidade. Não expulse ninguém, não. Deixe que a limpa, o dono da seara é quem faz. Deixe que o dono da seara separa o joio do trigo ao seu tempo. Mas neste cenário aqui, existiu uma multidão que foi atrás dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. E a Bíblia diz que os principais da sinagoga, eles reuniram o conselho e disseram, e agora o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer diante de mais um milagre? Ele está fazendo muitos milagres e daqui a pouco todo o povo está crendo nele. Os romanos vão se levantar contra nós e vai acabar nos destruindo, vai destruir a nação. Ele disse, sem dúvidas, esse homem realiza muitos milagres. E uma parte que me pegou muito é que ele diz, se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. A cúpula já estava sendo formada e o plano para matar Jesus já estava sendo organizado. Então eu quero falar justamente nesse contexto com vocês, para que vocês entendam que Jesus aqui estava caminhando para o Calvário, estava cada vez mais perto. Quando Jesus ressuscita Lázaro, eles dizem, não é possível, é muito milagre, ele agora está ressuscitando morto. A gente tem que parar esse homem. E essa parte, se permitirmos que continue assim, eu consigo entender a trama do maligno de fato e de verdade. Aqui era o plano de Deus para que Jesus chegasse no Calvário. Mas na nossa vida é Satanás e o seu exército fazendo reunião. Todas as vezes que almas são alcançadas através do meu e do teu testemunho, através da minha e da tua vida, é Satanás fazendo reunião juntamente com os demônios dele para dizer, se a gente permitir que ela continue, se a gente permitir que ele continue, certamente daqui a pouco todo o povo vai crer nele e nós estaremos destruídos. Tu entende por que é que Satanás ele não para de tentar me destruir, te destruir? Porque há poder no nome de Jesus e é esse nome que nós carregamos. Ele sabe que enquanto nós estivermos firmes, tementes, fazendo a vontade do Senhor e propagando as boas novas do Evangelho de Cristo, não tem para ele. Ele sabe que a multidão vai crer, as pessoas vão vir, almas vão se render e o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha e da tua vida. E ele diz, a gente tem que impedir. Se a gente permitir que continue assim, nós estamos destruídos, mas há poder no nome de Jesus que guarda a minha e a tua casa. O Deus que me chamou e o Deus que te chamou, ele te guarda, ele te protege. Ele vela por você, ele vela pela sua casa, você vai cumprir a missão até o fim. Você é a imagem e semelhança de Cristo, você anda nos passos de Jesus. Se Jesus não volta nele, seguradas nele, agarradas nele, a gente também não volta. A Bíblia vai dizer que Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, ele tinha uma patente, ele tinha uma autoridade, e nós sabemos que toda a autoridade na terra foi instituída por Deus. Só chega a uma cadeira se o Senhor permitir. Porque se Jesus disser que não senta, tu pode ser bom como for, tu não senta. Caifás era sumo sacerdote na época e ele foi instituído por Deus para estar ali.
E todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Então, a gente não vai apontar Caifás. Caifás era um funcionário para que Jesus chegasse ao Calvário e eu e você obtivesse salvação. Às vezes a gente olha para os nossos inimigos e a gente fica xingando. A gente fica, mas por que eu tenho um inimigo? Não, tu não tem inimigo. Tu tem funcionário. São os funcionários do propósito. Todos os Caifás que se apresentarem na nossa vida, todos os líderes da sinagoga que se apresentarem na nossa vida para nos apontar, nos apedrejar, eles estão nos caminhando, nos direcionando, nos levando até o propósito, porque vai ter que se cumprir o que o Senhor disse. Tu consegue entender? O que Jesus falou vai acontecer e ele está usando os funcionários. Os funcionários. Caifás precisava falar o que falou. Ele era o sumo sacerdote, ele tinha uma autoridade e ele abriu a boca e disse assim: vocês não sabem o que estão dizendo. Não perceberam? Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra? Ele estava dizendo, é melhor que Jesus morra. Pelo povo, em vez da nação inteira ser destruída. Ele disse, é melhor que a gente mate Jesus do que a nação inteira comece a crer nele e uma guerra se levante contra nós. E ele diz assim, é melhor que um homem morra. Logo em seguida, João vai dizer, não disse isso por si mesmo. Ele não disse isso da boca para fora, ele não disse isso porque ele quis dizer. Sendo sumo sacerdote, ele tinha uma autoridade estabelecida por Deus. Então, João vai dizer que, sendo sumo sacerdote naquele ano, ele estava profetizando que Jesus morreria pela nação inteira. A boca de Caifás se abriu para dizer que era melhor que Jesus morresse do que a nação inteira fosse destruída. De fato e de verdade, ele estava achando que se a nação cresce em Jesus, a nação seria destruída. Mas não, tinha um Deus no céu mexendo com Caifás e dizendo, Caifás, tu vai falar isso, mas tu não estás nem entendendo do que tu estás falando. A nação não vai ser destruída porque esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer para dar vida a uma nação inteira. O que para você é destruição, para mim é salvação. De fato, Jesus vai morrer para trazer vida para a nação inteira. Para que a nação não fosse destruída e para o que você acha que a nação vai ser destruída se crer, a nação vai ser destruída se ele não morrer. Então, ele vai morrer. Caifás era só um instrumento. Caifás não era gente, não. E a gente sabe. Ele era fariseu, ele era hipócrita, mas aqui ele era só um funcionário do propósito. E a Bíblia vai dizer, e não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo, no corpo de Cristo, todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo, eu e você. Eu, Meire, Águida, Jaque, Cleide, Maria, Joana, Juliana, Alexia, Daniele, Silmara, Meire, todas incluídas na aliança da morte de Cristo, na cruz do Calvário. Caifás abriu a boca e disse que era por causa do povo, para o povo não crer e ser destruído, para não prejudicar a lei de Moisés, nem prejudicar a ordem que eles seguiam dos fariseus, dos saduceus, e Deus estava lá do céu dizendo, isso mesmo, Caifás. Não serão destruídos por causa da morte desse homem. Porque é pelo corpo dele que eu vou juntar todos os povos. É por causa do sacrifício dele na cruz do Calvário que Glória vai poder entrar. Que Meire vai poder entrar, que Cleide vai poder entrar, que Josi Lima vai poder entrar, vai poder ter acesso ao Santo dos Santos, ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que comprou a minha salvação e a tua. Tu entende? Caifás estava profetizando e nem sabia, e a Bíblia vai dizer no versículo 53, daquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. O propósito de Deus estava se cumprindo. E eles começaram a tramar a morte de Jesus e a Bíblia vai dizer,
Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Existem momentos que a gente precisa sair do meio, confirmando o que Deus usou a nossa amiga Águida e trouxe aqui pra gente. Nesse cenário aqui, quando estava sendo travada aquela reunião, estava acontecendo para matarem Jesus. Jesus saiu do meio do povo. E quando está perto de se cumprir o propósito de Deus na nossa vida, muitas e muitas vezes Ele vai precisar nos tirar do meio da multidão. Ele tirou Pedro da multidão e levou Pedro para dentro do barco junto com ele, para que Pedro pudesse ouvi-lo, para que o propósito se cumprisse na vida de Pedro. E o propósito de Deus na vida de Pedro era ser um pescador de almas. Eu não tenho só peixe para você, Pedro. Eu não tenho só coisas materiais para você, Pedro. Eu preciso te dizer que andar comigo é entender que eu tenho mais do que essas coisas que fazem os teus olhos brilhar por agora. O que eu tenho para você é vitalício. E vai ter momentos que Jesus vai nos tirar do meio. Nesse momento, o próprio Jesus parou de andar no meio do povo, foi para um lugar próximo do deserto, onde permaneceu com seus discípulos. O Senhor, Ele me tirou de Lagoa do Carro, de uma vida extremamente corrida que eu tinha. Uma vida extremamente corrida. E passou um ano contado, um ano inteiro comigo dentro de um apartamento, me esmagando na palavra, para que eu chegasse no propósito. E eu só estou aqui hoje falando com você, porque Ele me tirou do meio. O propósito de Deus era o Calvário. O propósito de Pedro era ganhar almas. O propósito de Deus na minha vida é exatamente esse. Tá aqui, ganhando almas, falando de Jesus, levantando pessoas como o Senhor me levantou um dia. E por isso, Ele precisou me tirar do meio. Ele precisou tirar a Águida do meio. Ele precisa tirar eu e você do meio da multidão para que o propósito seja cumprido. Então não reclame quando Jesus tirar você do meio. Comece a agradecer. É Ele preparando o cenário do milagre, a resposta, o propósito. E a Bíblia vai dizer que estava perto da festa da Páscoa e todos os judeus chegaram e entraram, estavam juntos ali na cidade e todos eles perguntaram: onde é que está Jesus? O que é que vocês acham? Será que Ele vai vir? E Jesus estava no deserto. Jesus estava a sós com o Pai. Jesus estava no momento onde Deus estava separando Ele para o Calvário. Enquanto isso, as pessoas estavam procurando saber onde estava Jesus e os líderes da sinagoga diziam: se alguém souber onde Ele está, diga-nos para que a gente o prenda. Nós estamos aprendendo com Jesus e caminhando no caminho que leva a Cristo para o Calvário. E o versículo 57 nós já conseguimos entender. Faltava muito pouco para o sacrifício. Faltava muito pouco para o Calvário. Faltava muito pouco para Jesus ser entregue. Jesus estava no deserto e a multidão estava procurando Ele, enquanto os líderes judeus estavam esperando que Ele aparecesse para prender Jesus. Amanhã a gente vai para o capítulo 12. E eu encerro te dizendo: começa a agradecer pela separação. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida que vai se cumprir. Mas Ele vai te separar para te tratar. Ele vai te separar para te lapidar. Ele vai te separar antes, para que você tenha estrutura para chegar onde Ele quer. Para que você chegue com maturidade onde Ele quer. No meio da multidão, a gente ouve pouco Jesus. E se a gente ouve pouco Jesus, a gente não obedece na totalidade do que Ele quer. Então, deixe que Ele te separe. Deixe que Ele te amadureça.
Deixe que Ele te prepare para o propósito. Essa separação é os passos de Jesus te guiando para o cumprimento da promessa. E você tem que estar pronta para viver. Está sendo esmagada, Rose, coisa boa. Coisa boa é ser esmagada pelo Deus que faz a ferida e cura a ferida que Ele faz. Então, a palavra se completa, não é, Águida? Coisa boa. Jesus está na palavra, Jesus é a palavra e Ele é o complemento de tudo. Minhas meninas, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Hoje é até aqui, amanhã é capítulo 12. Nós estamos caminhando para o Calvário e é importante e indispensável que a gente entenda o sacrifício de Jesus exatamente como aconteceu e do jeitinho que Ele quer que a gente entenda. Cada milagre que aconteceu, cada coisa que precisou acontecer para que Jesus chegasse no Calvário. Para que eu e você pudesse receber salvação e vida eterna. Nós estamos aprendendo com Jesus para que a gente fale em nome dele, sabendo quem é ele, sendo conhecido por ele, conhecendo ele. Vamos orar, minhas meninas? Maravilhoso Deus, nós estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais uma oportunidade. Estar diante de ti é um privilégio, Jesus. Andar contigo, aprender de ti, te conhecer é privilégio. Guarda a nossa vida, a nossa casa e os nossos. Estende as tuas mãos sobre nós, Jesus. Cumpre o teu querer. Nos ensina, Jesus, a sermos obedientes e tementes, a vivermos nos teus passos, a sermos a tua imagem e semelhança. Não a nós, porque nós não temos. Mas se o Senhor estiver em nós, nós vencemos, nós conseguimos, nós alcançamos. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Jesus, que essa terça-feira seja uma terça-feira de resposta, de vitória. Que seja uma terça-feira, Jesus, de se alegrar em Ti. Nos enche com o Teu Espírito Santo, Jesus, e fala conosco. Se faz presente através da vida das Tuas servas nesse círculo de oração. Hoje, Jesus, eu Te apresento a vida de Andréia, que está no hospital esperando para ser cirurgiada. Visita Andréia, Jesus. Dá vitória a ela para que eu possa voltar aqui para agradecer o que o Senhor fará. Ela está internada e precisando que o Senhor vá lá. E quem começou a boa obra é fiel para completar. Tu não é Deus de coisa pela metade, Tu é Deus de obras completas. Eu te peço uma vez mais. Visita cada uma das minhas irmãs e prepara um final de dia para a honra e glória do Teu nome, cheio do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estende tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amanhã estaremos aqui de meio-dia. Capítulo 12 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu amo a vida de vocês. Me apresentem em oração, que eu estou continuamente apresentando a vida de vocês. Olha aqui para vocês, ó. Coração bem grande. Quem quiser fazer o pedido da sua camisa, entra em contato comigo. Já está aberto os pedidos dessa semana. As melhores camisas do mercado. E tu vai receber uma Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos.